Senhoras e senhores, boa noite. Para dar início à solenidade em que serão homenageados o lojista do ano, amigos dos lojistas e colaboradores do movimento lojista de 1989, neste momento será composta a mesa de honra. Convidamos o excelentíssimo senhor vice-governador do Estado, representando o governador Antônio Carlos Valadares, Dr. Benedito de Figueiredo. Convidamos o ilustríssimo senhor José Pereira de Andrade, presidente da Federação dos Clubes de Diretores Lojistas. Convidamos o ilustríssimo senhor Manuel Caetano da Silva, presidente do Clube de Diretores Lojistas de Aracaju. O excelentíssimo senhor senador da República, Dr. Albano do Prado Pimentel Franco, presidente da Confederação Nacional da Indústria. Convidamos o senhor capitão dos portos, Antônio Fernando Batista Santos. Convidamos o excelentíssimo senhor José Maria Gomes, comandante do destacamento da Força Aérea Brasileira. Convidamos o senhor coronel Eduardo Pereira, secretário da Segurança Pública. Convidamos o excelentíssimo senhor secretário de Economia e Finanças do Estado, Dr. André Mesquita. Convidamos para fazer parte da mesa o senhor desembargador, Dr. José Nolasco. Queremos convidar neste momento o representante do presidente da Câmara Municipal de Aracaju, vereador Carlos Santana. Convidamos o excelentíssimo senhor juiz de direito, Dr. Anderson Nascimento. Convidamos o Dr. José Francisco Barreto Sobral, governador do Rotary Clube Distrito 455. Queremos convidar neste momento o excelentíssimo senhor Marcelo Oliveira, presidente do Sindicato dos Lojistas, representando o presidente da Confederação do Comércio de Sergipe. Convidamos o excelentíssimo senhor Paulo Vasconcelos, ex-presidente da Confederação Nacional de Clubes de Diretores Lojistas, representando nesta solenidade o presidente Fúvio Araújo. Convidamos o excelentíssimo senhor Carlos Nascimento, presidente da Associação Comercial de Sergipe. Composta a mesa de honra, solicitamos a atenção de todos para a execução do hino nacional brasileiro.
Com a palavra, neste momento, o presidente da mesa, senhor José Pereira de Andrade, presidente da Federação dos Clubes de Diretores Lojistas. Invocando a Deus pela presença e a paz entre os homens, declaro aberta esta reunião, passando a presidência de honra ao excelentíssimo senhor Dr. Benedito Figueiredo, vice-governador, e aqui representando o senhor governador do Estado. Eu agradeço a deferência e passo ao presidente a palavra que me foi otorgada nesse momento. Dando prosseguimento à solenidade, o mestre Sinônia para as homenagens desta noite. Ouviremos agora o presidente do Clube de Diretores Lojistas de Aracaju, senhor Manuel Caetano da Silva. Excelentíssimo senhor, vice-governador do Estado, doutor Benedito Figueiredo, representando aqui o ilustríssimo desembargador, doutor Antônio Carlos Valadares. Ilustríssimo senhor, José Pereira de Andrade, presidente da Federação dos Clubes de Diretores Lojistas. Excelentíssimo senhor, senador da República, doutor Albano do Prado Pimentel Franco, presidente da Confederação Nacional da Indústria. Senhor, capitão dos portos, Antônio Fernando Batista Santos. Ilustríssimo senhor, José Maria Gomes, comandante do destacamento da FAB. Senhor Coronel Eduardo Pereira, secretário de Segurança Pública. Ilustríssimo senhor André Mesquita, secretário de Economia e Finanças. Senhor desembargador José Nolasco. Senhor vereador José Félix, aliás, Carlos Santana, representando aqui o vereador José Félix. Ilustríssimo senhor juiz de direito, doutor Anderson Nascimento. Doutor Francisco Barreto Sobral, governador do Rotary. Ilustríssimo senhor Marcelo Oliveira, presidente do Sindicato dos Lojistas, representando o presidente da Federação do Comércio. Ilustríssimo senhor Paulo Vasconcelos,
ex-presidente da Confederação, representando aqui Dr. Fúvio Araújo Santos, presidente da Confederação. Justíssimo senhor Carlos Nascimento, presidente da Associação Comercial. Demais autoridades presentes, minhas senhoras, meus senhores e companheiros. Com a chegada do mês de dezembro, as casas, lojas, ruas e praças de muitas cidades se enfeitam para o Natal. Por toda parte, vemos pinheiros cobertos de algodão para imitar a neve e a figura de Papai Noel, com as suas barbas longas, suas botas e roupas vermelhas, simbolizando a maior festa da cristandade. O Natal, como festa religiosa, lembra o nascimento de Jesus Cristo. Por isso, essa data registra a paz e a fraternidade entre os homens. Aproveitando o ensejo do ciclo natalino, o CDL reúne-se nesta noite memorável para confraternizar-se com os seus associados, homenageados e convidados especiais e reavaliar as suas atividades dentro do contexto do comércio lojista e os reflexos sociais, ao apagar as luzes de um ano de muitas incertezas para a vida empresarial, marcado por um processo inflacionário galopante, que sangra e exaure a economia nacional, inibindo o desenvolvimento do país. Os altos custos operacionais, a ausência de uma política de crédito adequada e competitiva têm levado inúmeras empresas a situações aflitivas, visto que o pique dos encargos financeiros atinge patamares nunca experimentados pelos brasileiros, que enfrentam a falta de mercadorias no âmbito comercial e na falta de matéria-prima no âmbito das indústrias, além da escassez do consumidor, que perdeu seu poder aquisitivo. Todavia, levando em considerações esta dura realidade, o empresário alimenta uma esperança de melhores dias com o crescimento autêntico da economia brasileira, distante das conturbações sociais, livre de pressões e, acima de tudo, fazendo prevalecer a livre iniciativa e a livre concorrência, com a garantia da propriedade privada, pontos relevantes do regime democrático. O CDL, convicto de sua responsabilidade como órgão representativo de classe e integrado à vida econômico-social do Estado, não poderia deixar de manifestar suas preocupações diante de tão graves problemas que afligem o povo brasileiro, na certeza de que medidas serão tomadas para minimizar e solucionar os impasses bloqueadores do crescimento econômico do Brasil, medidas essas que serão tomadas de acordo com os princípios constitucionais, que são, na verdade, os guardiões da liberdade e da democracia. Senhoras e senhores, esta solenidade não visa exclusivamente mostrar a posição do clube em face do panorama brasileiro, mas também prestar uma homenagem sincera aos que mais trabalharam no ano de 1989, os que efetivamente produziram e, de certa forma, participaram do desenvolvimento do comércio e do Estado. Estes merecem os nossos aplausos. Para isso, o CDL escolheu por unanimidade dos seus membros o empresário Raimundo Juliano Souto Santos como lojista do ano. O nosso homenageado, diretor da distribuidora de bebidas Raimundo Juliano, conquistou a simpatia dos seus coestaduanos devido ao exemplo de trabalho e honradez que sempre transmitiu. Hoje, como sempre, apoiado por sua esposa e seus filhos, Raimundo Juliano absorve ponderável fatia do mercado de bebidas do Estado e de regiões, contando também com a participação dos seus gerentes, vendedores e empregados de todos os escalões. Homem simples, afável, empreendedor e capaz, desenvolve incessante trabalho em prol do equilíbrio das atividades empresariais de Sergipe, razão pela qual seu nome foi veiculado com adesões de todos os segmentos da classe para a outorga deste merecido prêmio. Como amigo dos lojistas, o clube escolheu o empresário João Carlos Mendonça, diretor do Grupo Bom Preço, sergipano que se notabilizou em todo o Nordeste brasileiro com empresas de real valor social, com representações nacionais. Como colaboradores do movimento lojista, foram agraciados os empresários Luiz Carlos Campos, diretor comercial da TV Sergipe, que muito tem contribuído para o bom relacionamento do comércio lojista em geral. Antônio Fernandes Viana de Assis, ligado ao ramo da hotelaria e do turismo, que atualmente exerce o cargo de secretário de Indústria, Comércio e Turismo.
valendo destacar os esforços para o desenvolvimento do comércio e da indústria com a implantação do polo cloroquímico do Estado, voltado para o aproveitamento dos recursos minerais de Sergipe. Por fim, o responsável pela estrutura administrativa do CDL, Ávio Brito, que recebe do clube o reconhecimento do seu trabalho e da sua dedicação. Só me resta desejar a esta Assembleia os melhores votos de um Feliz Natal e de um próximo ano de 1990, repleto de saúde e paz. Muito obrigado. Formado pela Escola de Propaganda, ele especializou-se na área de rádio e televisão. Trabalhou em agências de publicidade em São Paulo e também na Rede Tupi de televisão e Rede Globo. Participou da implantação de várias emissoras de televisão, inclusive a primeira emissora de Santa Catarina e, posteriormente, a TV Sergipe, Canal 4. Estudioso e dedicado às suas atividades profissionais, ele fez estágio em Nova York e Los Angeles, nas principais cadeias de televisão dos Estados Unidos. São 18 anos dedicados à TV Sergipe e ao nosso Estado. Para receber as homenagens como colaborador do Movimento Logista, convidamos neste momento o diretor comercial da TV Sergipe, o senhor Luiz Carlos Campos, irmãos de Marcelo Oliveira. Tendo ocupado os cargos de assessor administrativo e secretário da Prefeitura Municipal de Aracaju, delegado do Instituto Nacional de Imigração e Colonização, teve grande destaque na vida pública como deputado estadual, vice-prefeito e prefeito de Aracaju. Atualmente, ele ocupa o cargo de secretário de Estado da Indústria, Comércio e Turismo de Sergipe, preocupado e trabalhando para um maior desenvolvimento do nosso Estado. Fundador e primeiro presidente do Rotary Clube de Aracaju, Norte, e governador do Distrito 455 do Rotary Internacional, em 1984 e 1985, ele também é empresário no ramo hoteleiro e turístico, aqui nos oferecendo os serviços do Hotel Beira Mar e se preparando para futuramente inaugurar o Hotel Brisa Mar. Para receber as homenagens como colaborador do Movimento Logista, convidamos o empresário Antônio Fernandes Viana de Assis. A placa de prata, homenagem incentiva para o desenvolvimento do comércio sergipano. Há mais de 9 anos, ele se dedica ao Clube de Diretores Lojistas de Aracaju, sempre trabalhando com muita seriedade e competência. Funcionário aposentado da Secretaria da Fazenda do Estado de Sergipe, ele iniciou suas atividades no CDL em 1980, trabalhando com os ex-presidentes Carlos Lira, Raimundo Santos, Carlos Nascimento, Walter Barreto Góes, José Lima e agora com Manuel Caetano da Silva. Honesto, percebe-se nele a satisfação com que se entrega ao trabalho. Amigo e bom companheiro dos seus colegas, o homenageado deste momento é o secretário executivo do SPC, Serviço de Proteção ao Crédito. Convidamos o senhor Ávio de Seixas Brito para receber as homenagens como colaborador do Movimento Logista de 1980. O empresário Carlos Nascimento. Agora a seguinte inscrição: as homenagens do Clube de Diretores Lojistas de Aracaju pela sua dedicação e trabalho dirigidos ao bom funcionamento do CDL-SPC. Ele é sergipano, nascido em Ribeirópolis, um dos grandes empresários do Brasil. O homenageado deste momento é o presidente do Grupo Bom Preço, do qual fazem parte as empresas Bom Preço Supermercados do Nordeste, com hipermercados e supermercados em Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Pará, Espírito Santo e São Paulo. Do grupo também fazem parte a Palmeiron Agropastoril, Dínamo Construções e Planejamento, Transportadora Bom Preço, Empresa Jornal do Comércio, Rádio Jornal do Comércio, entre outras.
sempre participando das atividades lojistas em Sergipe, demonstrando ser um verdadeiro amigo dos lojistas, convidamos o empresário João Carlos Paes Mendonça para as homenagens O senhor João Carlos Paes Mendonça vai receber a placa das mãos do senador Aurora Franco. Na placa de prata, as homenagens do Clube de Diretores Lojistas de Aracaju pela sua amizade e dedicação aos eventos e campanhas em prol de uma sociedade cada vez mais humana. Ele foi educado para trabalhar e desde os 10 anos de idade se dedica ao comércio. Começou vendendo revistas e jornais, foi balconista e viajante comercial. Há 32 anos instalou seu primeiro negócio, tornando-se proprietário do Bar Central. Em 1964, passou a atacadista, vendendo cervejas e refrigerantes. Já trabalhando com os produtos Antártica, em 1970 se fixou como distribuidor Antártica para todo o estado de Sergipe. Sua vida sempre foi pautada pelo trabalho, pela honestidade. Sua dedicação aos negócios lhe fez diversificar o ramo de atividades. E com o genro dirige a elétrica Souto Teles e companhia. Fundador da loja maçônica Piauitinga, na cidade de Estância, também fundou o Clube de Diretores Lojistas e SPC naquele município. As homenagens deste momento são para o lojista do ano, o senhor Raimundo Juliano Souto Santos. Na placa que está recebendo agora, há a seguinte inscrição: as homenagens do Clube de Diretores Lojistas de Aracaju pelo seu trabalho, competência e seriedade, qualidades que lhe destacam como um baluarte do comércio sergipano. Governador, Dr. Benedito Figueiredo, representando o governador do Estado. Ilustríssimo senhor José Ferreira de Andrade, presidente da Federação dos Clubes de Diretores Lojistas. Ilustríssimo senhor Manuel Caetano da Silva, presidente do Clube de Diretores Lojistas de Aracaju. Excelentíssimo senhor senador da República, Dr. Albano do Prado Pimentel Franco, presidente da Federação de Comércio, Federação Nacional da Indústria. Senhor Capitão dos Portos, Antônio Fernando Batista dos Santos. Ilustríssimo senhor José Maria Gomes, comandante do destacamento da FAB. Secretário da Economia e Finanças. Senhor desembargador, Dr. José Loaço. Vereador Carlos Santana, representando o presidente da Câmara, Zé Félix da Silva. Ilustríssimo senhor Paulo Vasconcelos, ex-presidente da Federação Nacional de Clubes de Diretores Lojistas, representando o presidente Fúvio Araújo. Ilustríssimo senhor Carlos Nascimento, presidente da Associação Comercial. Prezados companheiros lojistas, empresários, sinto-me honrado e lisonjeado ao receber o título Lojista do Ano, nesta homenagem que agora me prestam. A vida tem algo de sobrenatural, desde o nascer por sua formação. Uns são alegres, outros mais recatados, uns expansivos, outros retraídos. Acredito que ser comerciante, industrial, cientista, literato, já vem da formação da pessoa. É um problema de pendor, de inclinação natural, ou como se costuma dizer, um problema de vocação. Desde menino que sempre fui inquieto, alegre, expansivo, comunicativo. Filho de comerciante, meu pai era proprietário de uma pequena loja de tecidos, mas lá em casa ninguém conseguia me segurar. Sempre tive um jeito de fugir de casa para brincar e viver em liberdade. Já aos 9 anos, pedia dinheiro a papai para ir ao matinê. Ele, por razões que eu não compreendia,
mas tinha sua explicação, me respondia com negativa. Foi aí que eu imaginei uma forma de solucionar meu problema. Havia próximo à minha casa uma oficina de conserto de sapatos. Então eu me propus a engraxar o sapato para ter esse primeiro dinheiro da minha vida, com que iria nos fins de semana assistir minha matinê no cinema. Daí para cá, nunca mais pedi dinheiro a ninguém e sempre me esforcei para conseguir o que desejava, sem precisar incomodar nem ser pesado a meus amigos e familiares. A força do querer fazer, a gente consegue fazer do impossível possível. Esse sempre foi o meu pensamento. Fui vendedor de revistas e jornais na cidade. Tinha dessa maneira a minha comissão para finais de semana, enquanto no carnaval os suliões brincavam de dia, eu vendia lança-perfume. Quem não se lembra, com saudade daqueles bons tempos, do lucro da venda, nas noites era possível frequentar os clubes, pois era com a renda desse comércio, hoje proibido, que em outros tempos eu matava minha vontade e não pesava ninguém. Consegui um jeito de me divertir durante o carnaval e ainda por cima usar minha lança-perfume como faziam os ricos do lugar. Aos 11 anos já era praxista e balconista. Aos 15, o patrão me convidou promovendo para ser caixeiro viajante. Achei a proposta absurda, a responsabilidade muito grande para a minha idade. Mas diante do encorajamento que ele me transmitiu, dizendo que aquilo era fácil, eu aceitei o desafio. Viajar de burro, porque não tinha estrada de rodagem. Vendia a prazo e recebia o dinheiro. Transportava durante 15 dias o dinheiro das vendas, porque não havia bancos nas cidades visitadas. Foi uma façanha que eu enfrentei no começo das minhas atividades. Então vocês podem compreender que não era fácil, como o patrão dizia. Mas a minha inquietude e vontade de vencer fez com que aceitasse o desafio. Sempre procurei fazer o melhor que fosse possível, com alegria na profissão que abraçava. Foram 9 anos de escola como caixeiro viajante. Afastei-me da empresa, pois precisava negociar para deixar de ser empregado. Comprei então o Bar Central. Quero agradecer a ajuda do compadre e amigo Pedro Barreto Siqueira, que me incentivou e foi meu avalista nesta transação. Certamente alguns dos presentes já foram atendidos por mim, comprando vitaminas, sanduíche e outros produtos. Em instância, no ponto de ônibus de Aracaju, Salvador, pois não existia estação rodoviária. Foi que comecei a minha vida de comerciante. Sempre alegre e serviçal, com minha raça para trabalhar. Fechava o estabelecimento às 2 horas da manhã. Às 6 horas já estava aberto o negócio para vender o café. Havia dias que queria tirar um cochilo, adormecia e ninguém conseguia me acordar, tal cansaço que se apoderava de mim. Foram 9 anos pesados. Passei a ser atacadista, iniciei minha atividade como distribuidor Antártica na Zona Sul, mas meu grande sonho era morar e negociar em Aracaju. A Antártica pretendia colocar só um distribuidor no estado. Ninguém queria a cerveja Antártica porque não tinha aceitação. Vi à minha frente a possibilidade de realizar o meu sonho com esse novo desafio. Passei os negócios de instância, deixei o negócio de instância e também a minha família durante 6 meses. Nesse momento, quero agradecer a minha esposa Sueli, que acreditou em mim e em nenhum momento me fez desistir da ideia.
Agradecer também aos diretores da Antártica, os quais me apoiaram e confiaram e acreditaram no meu trabalho. É gratificante trabalhar, manter viva a chama da vontade de vencer. Graças ao meu passado de lutas, até hoje acredito que querer é poder. Fazer o impossível tornar-se possível sempre foi a meta da minha vida. A vocês, do Clube de Lojista de Aracaju, que por pura bondade me homenageiam com esse título, e a todos aqui presentes, o meu muito obrigado, de coração. Antes que esqueça, essa vitória pertence também aos meus funcionários, com quem estou repartindo este triunfo, porque sem eles não podia realizar tudo que foi feito na minha vida. Ana Sueli, Cinta, a minha nora Riane, ao meu genro Ananias, os sucessores da empresa, quero não somente agradecer o incentivo que vem sendo dado, como também pedir que façam do trabalho a sua bandeira de vitória, não acreditando no sucesso fácil, porque a vida não é uma lotaria, ela é, ao contrário, um desafio para todos aqueles que querem ter a coragem de lutar. E aos meus amigos do comércio, que bem sabemos as dificuldades que o Brasil atravessa, mas temos o orgulho de saber que, justamente neste momento difícil que estamos dando a nossa decidida colaboração para que passe essa tempestade e voltem quanto antes a bonança que sempre existiu. Encerrando minhas palavras, eu queria dizer que foram válidos os meus esforços para experimentar a alegria que vocês estão me proporcionando nesta hora. Embora saiba que outros merecem muito mais do que eu esta valia. Recebo com muita satisfação como prêmio dos meus esforços e como estímulo a que continue lutando ao lado de vocês. Muito obrigado. Excelentíssimo senhor vice-governador do estado de Sergipe, doutor Benedito Figueiredo, neste ato representando sua excelência, o governador Antônio Carlos Valadares, excelentíssimo senhor José Pereira de Andrade, presidente da Federação dos Clubes dos Diretores Lojistas de Sergipe, demais componentes da mesa, autoridades presentes, meus companheiros empresários, minhas senhoras, meus senhores. Esse título, para mim, de amigo lojista, é muito importante, porque ele veio ratificar aquilo que de fato existe, uma amizade entre os lojistas e que eu tenho a satisfação e o privilégio de participar desta amizade, desse setor tão importante da economia brasileira, que são os lojistas, que têm prestado relevantes serviços à nação, cujo setor de atividade, muitas vezes, não é devidamente reconhecida a sua importância. Muitas vezes, por incompreensões, por desconhecimento, são os empresários do setor comercial, aqueles que mais enfrentam as injustiças, os problemas, principalmente nos momentos da crise que assola o país. E uma prova marcante é o que nós sentimos com a adoção do Plano Cruzado, cujo programa todos nós praticamente acreditávamos, e inicialmente, nos seus 3 primeiros meses, recebendo um apoio extraordinário da sociedade brasileira. Mas quando deixou de ser um plano econômico para se tornar um plano político, efetivamente, ele veio prestar um enorme desserviço à classe empresarial brasileira, principalmente ao setor comercial deste país. E no momento que nós estamos vivendo uma inflação ao redor dos 50%, o Brasil atravessando dificuldades enormes de como gerir a sua dívida interna e a sua dívida externa, efetivamente, é do setor empresarial brasileiro, principalmente dos lojistas,
todos esses setores ficarem devidamente preocupados com o momento difícil que passa a economia nacional. E principalmente nós, que fazemos parte dessa região do Nordeste brasileiro, quando nós observamos que, apesar de uma renda per capita do Brasil ser muito baixa, de 2.500 dólares, a nossa região tem somente 1.250 dólares de renda per capita. Numa demonstração do que precisamos fazer para gerar desenvolvimento para este país, para reduzir essas disparidades interregionais e interpessoais existentes e cada vez mais vem se agravando. E mesmo com a Sudene, com 30 anos de vida, o Brasil cresceu na ordem de 7% e o Nordeste brasileiro cresceu unicamente também 7%, numa demonstração que com 30 anos de Sudene, com 30 anos de apoio dito pelo governo federal, nós não conseguimos absolutamente reduzir essas disparidades interregionais e, logicamente, permanecendo também essa disparidade interpessoal, o que vem deixando cada vez mais as pessoas de responsabilidade neste país extremamente preocupados com este quadro que estamos vivendo. Mas, agora, quem sabe, poderemos, a partir de agora, quando teremos no próximo domingo uma eleição livre, depois de 30 anos, uma eleição para presidente da República, que o Brasil venha encontrar o seu caminho, se assim for o desejo do povo brasileiro, que defende, que tem na sua Constituição a livre iniciativa, a economia de mercado, como pontos fundamentais para o seu desenvolvimento econômico e social. Nós esperamos que este Brasil volte a sorrir, que este Brasil volte a ocupar a sua verdadeira posição e que nós todos juntos, empresários de todos os setores de atividade, toda a sociedade brasileira, dê a sua contribuição para que este país tenha realmente uma redução dessas distâncias existentes e que este país tenha um desenvolvimento econômico, mas acima de tudo também um desenvolvimento social. Mais uma vez, os meus agradecimentos aos componentes do Clube de Diretores Jornalistas por esta homenagem. Muito obrigado e felicidades para todos. Antônio Fernando Batista Santos, ilustríssimo senhor José Maria Gomes, comandante do destacamento da FAB em Aracaju, senhor Coronel Eduardo Pereira, secretário de Segurança Pública, excelentíssimo senhor André Mesquita, secretário de Estado de Economia e Finanças, excelentíssimo senhor desembargador José Nolasco de Carvalho, vereador Carlos Santana, representante e presidente da Câmara de Vereadores de Aracaju, José Félix da Silva, excelentíssimo senhor doutor juiz de Direito, doutor Anderson Nascimento, doutor José Francisco Barreto Sobral, governador do Rotary Clube Distrito 455, ilustríssimo senhor Marcelo Oliveira, presidente do Sindicato dos Lojistas, representando o presidente da Confederação do Comércio de Sergipe, ilustríssimo senhor Paulo Vasconcelos, ex-presidente da Confederação Nacional do Clube Diretor Lojista, representando o presidente Flúvio Araújo, ilustríssimo senhor Carlos Nascimento, presidente da Associação Comercial do Estado de Sergipe, senhores homenageados na noite de hoje, meus senhores, minhas senhoras, imprensa aqui presente. Compareci nessa noite a esta solenidade rigorosamente para homenagear, em primeiro lugar, e assim não poderia deixar de ser, um dos homenageados, no caso colaborador do CDL, com muita honra, com muito orgulho para mim, o pai da minha esposa, o meu sogro, Ávio de Seixas Brito. Digo isso para deixar bem claro o meu comparecimento nessa noite e, por ordem e posição legal, a representação que me foi outorgada ante a ausência justificada, em verdade, de Sua Excelência o Governador Antônio Carlos Valadares, embora, sem grosseria, essa não tenha sido a praxe ao longo de tantas solenidades que se realizam no Estado de Sergipe. Eu gostaria de dizer aos senhores que, ao homenagear
os comerciantes, alguns comerciantes, exceção, obviamente, do meu sogro, que não é comerciante, os comerciantes que ao longo da história das naus fenícias que singraram os mares, ou do Oriente, dos tapetes persas conhecidos, ou quem sabe, dos mercadores, dos mascates que descobriram e foram aos mais recônditos e longínquos lugares desse país, têm se caracterizado com a força e mola propulsora do desenvolvimento no Brasil e no estado de Sergipe. E quando a gente vê, e quando nós olhamos as figuras dos homenageados, no José Carlos Mendonça, o nosso amigo representante da cerveja Antártica, o Raimundo Juliano, ao Carlos Campos mesmo, ao Viana de Assis, todos eles, se formos buscar, têm o seu passado, alguns, obviamente, ainda exercendo o seu ato de comerciar, mas todos foram e vieram dos mais humildes famílias, das mais humildes condições de vida, e se tornaram os homens que são hoje. Haja visto o discurso aqui pronunciado pelo Raimundo Juliano, que relembrou os tempos idos do Bar Central na cidade de Estância. Eu quero apenas dizer isso para mostrar da importância que tem o comércio nas relações entre os homens. Haja vista que a história, quando resiste à queda das famílias nobres, do feudalismo e o surgimento de uma burguesia industrial, mostra o surgimento de uma força, de uma mola propulsora nova e da igualdade de homens para, quer no exercício do comércio, quer no exercício da política, como bem desempenha um dos homenageados, o Dr. Viana de Assis, tornarem-se homens de destaque e merecerem, como hoje, merecem o respeito, o reconhecimento e a gratidão do Clube de Diretores Lojistas, já que foram todos homenageados. Eu não gostaria de me estender, eu não gostaria de me alongar, até porque, como foi dito antes, o vice-governador não veio preparado para falar, veio preparado, sim, para abraçar os homenageados, e em especial aquele que é seu sogro. Muito obrigado a todos e boa noite. Realmente foi surpresa, mas como a luta é árdua, até hoje continuo com 46 anos de batalha, então poderia chegar. Do ano de 1989. Olha, foi uma honra muito grande para mim. Eu sempre frequentei o Clube Lojista. Acho que esse congressamento de empresários vem enaltecer, vem dar força a quem trabalha. Então a pessoa se sente lisonjeado em receber esse título. Homenagem de muitos amigos que nós temos no comércio de Aracaju, de Sergipe, enfim. São todos companheiros de 18 anos, pois há 18 anos estamos à frente da nossa emissora pioneira. São todos amigos, colegas, clientes, anunciantes,
que fazem um bom trabalho na cidade, junto à comunidade, junto aos veículos de comunicação. Você não sabia que só é, não sabia? Raimundo, mais uma vez. Muito obrigado, Zé. Muito obrigado. Aí é o Zeca Ferreira. Você para colocar o broche na menina lá, A sensação é grande, né? Fui um funcionário quando me aposentei, por exigência de Carlos Lira, fui trabalhar no SPC, no Serviço de Proteção ao Crédito, junto como secretário executivo do Clube de Diretores de Lojistas. Nesse índice, procurei organizar todo o clube, fazer tudo por ele e das amizades recebidas. Tive a felicidade de dominar o Clube de Diretores de Lojistas, o Serviço de Proteção ao Crédito, e que hoje nós trabalhamos com a independência maravilhosa, com o apoio de todos os usuários e satisfação de todos.